vereadores, colegas vereadores, fortalezenses, ao contrário do que fiz na minha primeira fala, eu agora peço licença aos vereadores para me dirigir ao fortalezense, posto que na fala anterior pedi licença ao fortalezense para me dirigir ou para dirigir a minha súplica aos vereadores. Eu quero dizer também, muito rapidamente, que a tese levantada pelo vereador Glauber Lacerda, como disse o vereador Ciro, corrobora, confirma a tese da oposição. Nunca alguém aqui defendeu que a planta não precisasse de reajustes. Há sim a tecnias e impropriedades, claro que há. Agora, o que nós sempre defendemos é que isso deveria ter sido e precisa ser discutido com parcimônia, equilíbrio e tempo, para que a sociedade fortalezense participe propriamente. Ninguém nunca disse que não há imóveis pagando menos, ou gente pagando menos, muito menos do que deveria, como há também muita gente pagando muito mais. O que não pode, vereador Glauber, é, independente das injustiças e das atecnias da planta geral genérica de valores, se apresentar um aumento linear, de 30 a todos, porque isso apenas reforça a injustiça. Mas, passado isto, eu quero dizer ao fortalezense que ao longo desse processo todo do IPTU, desde a chegada nesta casa, eu tentei no plenário, democrática e transparentemente no plenário, evitar que esta matéria fosse discutida assim. Eu perdi, a bancada do PT, liderada pelo vereador Acris, pelo vereador Guilherme, e a base venceu. Eu perdi. Eu tentei nas comissões discutir este assunto, as minhas teses não foram acatadas, eu perdi. A bancada do PT, da base aliada, venceu. Eu tentei depois, vendo que tudo aconteceria de afogadilho e no atropelo, eu procurei a justiça. Eu procurei a justiça em primeira instância, eu perdi. Eles ganharam. Ganhou o PT. Depois eu apresentei um agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça, eu perdi. Eles ganharam. Diga-se de passagem, o Judiciário Cearense não se posicionou sobre o mérito. Isso será feito na ação direta de inconstitucionalidade. O que a Justiça Cearense disse apenas era que, naquele momento da tramitação, não se meteria. Mas eu perdi. Eles ganharam. Depois eu tentei, na volta para discussões, tratar este assunto com a amplitude do discurso que é necessário, mas a base também apresentou um esdrúxulo e atropelado pedido de urgência, coisa que nem a própria autora da mensagem, a prefeita, pediu. O PT, a base aliada, solicitou urgência, não permitindo sequer vistas das emendas. Lutei contra isso. Fortalezense, eu perdi. Eles ganharam. Por fim, hoje, eu fiz um apelo aos colegas, humildemente, respeitosamente, compreendendo a dificuldade de cada um. Eu, mais uma vez, perdi. Eles ganharam. E eu quero dizer uma coisa ao fortalezense. Eu perdi. Eles ganharam. Mas, fortalezense, presidente, eu detestaria estar no lugar dos vencedores. Pela primeira vez na vida, Alípio Rodrigues, eu reconheço, o meu lugar é do lado dos perdedores. Eu tenho muita honra de ter perdido essa votação. Se for assim, eu vou ser perdedor toda a minha vida. Desse jeito, prefiro a derrota. Muito obrigado, senhor presidente. Rua pedir voto de novo? Com que cara eu vou pedir voto de novo a esse povo? Eu não estou dizendo e não estou solicitando nada mais do que discutir. Isto é um princípio do mínimo que se pode esperar de um parlamento. Uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, há 5 milhões de olhos hoje voltados para esta casa, querendo saber como nós vamos tratar este assunto. O mínimo que este povo quer é que nós discutamos a matéria. E nós ainda temos, nós vereadores, nós ainda temos chance de fazer justiça. É a súplica que eu lhes peço. E não peço em meu nome, peço em nome da cidade. Vamos repousar os olhos sobre esta matéria. Não vamos aguardar que a justiça, através de uma ação própria, faça aquilo que a casa deveria fazer. Vamos dar exemplo.
É por causa deste nosso procedimento que hoje, qualquer pesquisa que se faça, qualquer instituto, Vox Populi, Ibope, Datafolha, façam a pesquisa da bem-querença das instituições brasileiras. Nós políticos, dói dizer isso, vereador Didi, dá mágoa dizer isso, eu tenho honra de ser vereador, mas qualquer pesquisa que se faça hoje neste país, os políticos estão no último degrau da bem-querença popular. Último, nós estamos muito próximo da lama, muito próximo da lama. É uma expressão difícil de dizer e mais difícil ainda de ouvir, mas é verdade. Os bombeiros, a igreja, a polícia, a imprensa, todas as instituições nacionais estão na frente dos políticos. Por que nós somos tão mal vistos? É porque na hora de dar o exemplo nós não damos. O povo tem razão de não gostar de nós. Nós temos uma oportunidade, eu encerro pedindo isso aos colegas respeitosamente. Claro, respeitosamente, repito, não quero fazer juízo de valor da consciência de ninguém, mas quero fazer aos senhores um pedido. Não vamos votar assim este IPTU, de forma atropelada, tratando todos os fortalezenses da mesma forma. O fortalezense não é igual, o imóvel do Janguruçu da Messejana não é igual o da Beira-Mar. Meus irmãos, vamos atentar para o que quer o fortalezense, não para o que quer a nossa pessoa física. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma menção técnica. Eu até identifico e reconheço a tentativa do vereador Acrísio Senna, sensível à questão e às pressões todas das instituições, dos vereadores, das lideranças políticas, sociais, de tentar alterar a mensagem, vereador Acrísio Senna, prefeitural que chegou a esta casa. Mas veja só, vereador Glauber Lacerda, a emenda do vereador Acrísio Senna, apesar da boa vontade, vereador Ronivaldo Maia Guilherme, é eivada dos mesmos vícios que a matéria principal. O que é que nós estamos discutindo? Primeiro, eu gostaria de lembrar, estamos aqui numa discussão que, como diz o homem comum e o ditado popular, colocando os carros adiante dos bois. Na verdade, não deveríamos estar discutindo aqui alíquota, progressividade ou proporcionalidade. Nós deveríamos estar atendendo primeiro ao nosso Código Tributário Municipal, a Lei 4144, que no artigo 18 diz, nós precisaríamos primeiro, querido Glauber, corrigir a planta genérica. Depois de corrigir a planta genérica, com as peculiaridades de todos os bairros, de todas as comunidades, com as peculiaridades, né, de certas áreas que acresceram nos seus valores, outras que decresceram. Por exemplo, a prefeita sancionou o plano diretor da cidade. E o plano diretor da cidade deu valoração diferenciadas a certas áreas. Por exemplo, citou o vereador Carlos Mesquita no dia da reunião da comissão. Quem se desloca no sentido Aldeota Praia do Futuro pela Santos Dumont, a margem esquerda da Avenida Santos Dumont foi criada uma zona de interesse social, onde ali só poderá ser construído agora, não é, edificações de interesse social. Isso naturalmente, mercadologicamente falando, nada contra as construções de interesse social comunitário, pelo contrário, devem ser estimuladas, mas isso naturalmente desvalorizou os terrenos daquele entorno. Não é justo tratar com a mesma alíquota, em uma distância apenas que separa a avenida, margem esquerda, margem direita, os proprietários da margem esquerda, com os mesmos 30 ou 25 ou 27,5 de quem está à margem esquerda. O que a emenda do vereador Acrísio Senna tenta fazer ao imitar um princípio de progressividade, na verdade é uma confirmação, é uma ratificação de um princípio contrário ao senso, da proporcionalidade. Eu não posso dizer, como quer o vereador Acrísio Senna, que todos os imóveis residenciais terão aumento de 25%, que todos os imóveis comerciais terão aumento de X ou de Y, porque dentro daquele grupo de imóveis residenciais, vereador Glauber, existe sim os que merecem correção de 25%, mas e alguns até mais, porém há também os que não chegam a precisar dos 25% e pior, tiveram foi depreciação. Existem fortalezenses que merecem uma isenção ou um benefício na cobrança dos seus IPTUs.
O que nós precisamos fazer é aplicar um princípio. Vejam, o que diz a Constituição e o respeito que nós devemos ter ao tratar essa lei é o da capacidade contributiva. Cada fortalezense vai pagar de acordo com a sua condição efetiva de contribuir. E como é que se chega ao princípio, como se realiza e se dá eficácia ao princípio da capacidade contributiva? Por intermédio de uma técnica chamada de progressividade. Progressividade é tratar diferentemente os que são diferentes. Eu não posso tratar, e menciono aqui uma figura pública, o senador Tasso Gereissati, nos mesmos moldes que trata o vereador Marcelo Mendes, porque ele é um homem que tem, pessoalmente e imobiliariamente falando, condições contributivas diferentes. Então, o imóvel residencial dele sofrerá a mesma alteração e majoração que o meu, que também sofrerá o mesmo da Norma, lá da Vila União, da Jaqueline. Isso é impossível. A emenda padece da mesma inconstitucionalidade que a matéria. Nós não devemos, em bloco, seja ele residencial, comercial, tratar a planta genérica de valores e a capacidade que o fortalezense tem de pagar imposto de maneira linear. A grande discussão técnica, e aqui o vereador Glauber fez uma menção, disse, pelo menos que faria uma avaliação técnica, né, e ele me permite honrosamente e respeitosamente discordar, a grande discussão técnica, vereador Elpídio, não é esta. A grande discussão técnica é se aplicar progressividade no lugar de linearidade. Imposto não pode ser linear, seja ele qual seja. E o artigo 153, parágrafo 3º da Constituição é muito claro. E não somente os impostos pessoais, como o imposto de renda, devem seguir ao princípio da capacidade contributiva e da progressividade. O próprio artigo da Constituição é muito claro. O IPI não é um imposto, vereador Iragaçu Teixeira, pessoal, mas também é progressivo. É progressivo por um princípio da seletividade, ele é seletivo. O IPI é maior e tem um índice maior na medida em que o produto é mais caro e mais luxuoso. Para quê? Para fazer justiça social. O IPI do uísque importado ou do carro importado não pode ser igual ao IPI do feijão e do arroz ou do carro popular. Isto é uma lógica que permeia o direito tributário constitucional brasileiro. Portanto, eu venho a esta tribuna apenas para dizer que votarei contra a emenda, respeitosamente. Voto contra a emenda do querido colega Acrísio Senna, porque ela padece dos mesmos vícios que a matéria principal. Ela padece dos mesmos erros, atecnias, ilegalidades e inconstitucionalidades. Coisas todas essas que encerro dizendo que nós, a partir de 4 de janeiro, a OAB, fim do recesso, a fonte originária é o Tribunal de Justiça, fim do recesso, os representantes da OAB já se pronunciaram nesse sentido. Eu participei ontem de um debate na TV União com o doutor Pedro Jorge, que a partir de 1º de janeiro assumirá a presidência da Comissão de Estudos Tributários da OAB, tem se debruçado sobre essa matéria e já disse, a OAB, tão logo vire o ano e abram-se os trabalhos do Judiciário, patrocinará uma ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, eu estou muito tranquilo, peço a compreensão do vereador Acrísio, mas digo que votarei contra a emenda para o vereador Marcos pelos Teixeira. Mesmos motivos que votei. Voto contra a emenda pelos mesmos motivos, presidente, que votei contra a matéria principal. Era essa a minha justificativa, era essa a minha observação, senhor presidente. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir ao meu querido colega Roberto Mesquita que ele faça, ou eu próprio fazer uma ponderação sobre o molde de uma pergunta. Eu perguntaria, vereador Roberto Mesquita, por favor, eu perguntaria ao vereador Roberto Mesquita e faria uma ponderação. Vossa Excelência precisa, né, para realizar e dar eficácia e eficiência a sua boa intenção, e todos nós somos uníssonos nessa opinião, excelente intenção, Vossa Excelência precisará de 21 votos, sim. A base aliada, as lideranças, né, a liderança do governo, inclusive, concorda com a sua tese, e eu aqui gostaria de lhe perguntar, se Vossa Excelência pudesse fazer
uma diferenciação, já que o cerne das discussões são a figura e o que caracteriza, sob todos os aspectos, sociais, jurídicos, legais, o micro, o pequeno, o empreendedor e o microempresário, cuja lei federal dá um tratamento especial. Se a diferença, se a discussão se dá aí, eu lhe perguntaria, para não haver uma derrota total e para que só tenha nós e o pequeno empreendedor tenha uma vitória, uma meia vitória, eu lhe perguntaria, Vossa Excelência não poderia retirar a expressão e beneficiar somente o pequeno empreendedor, o microempreendedor, né, o individual, no caso me refiro, e claro, não seria aquilo que Vossa Excelência, não seria a compreensão genérica total da sua boa ideia, da sua boa intenção, mas não deixaria de ser uma vitória, né, já que nós estamos diante de uma maioria que flagrantemente levará à derrota a sua excelente intenção. A minha ponderação não é ideológica, ela é apenas, e eu respeitosamente, Vossa Excelência nem pediu minha opinião, eu respeitosamente faço apenas por uma questão pragmática, porque nós vamos ser derrotados e deixaremos de fazer ou de levar o benefício a alguns milhares. É o que dizia o ex-governador Virgílio Távora, o ótimo é inimigo do bom. Vamos, se Vossa Excelência puder, vamos fazer o bom, já que não podemos fazer o ótimo. Seria assim o raciocínio.